Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite, tudo bem? O Lucas dá bom dia, boa tarde, boa noite. A Aline espera. Cada um tem um perfil aqui. Muito bem, como você pode ver, eu estou aqui acompanhado da Aline e nós vamos hoje continuar a nossa conversa sobre essa nossa busca da maravilhosa boa vida, mas ainda abordando esse tema vaidade que nós estamos abordando há algumas semanas, né? Então nós falamos aqui que a vaidade provoca armadilha, que existe uma balança perigosa, que se você pende para um lado tem uma coisa, se você pende para o outro você tem outra coisa. E hoje nós vamos olhar aí o texto de Lucas 18, de 9 a 14, já está aí na legenda do vídeo. E esse texto, a nossa proposta aqui é tentar olhar sintomas e como a gente trata a vaidade. Talvez, ao falar sobre alguns sintomas, você descubra assim, sou vaidoso, né? Quem sabe? Não tem problema você descobrir, o problema é você continuar. A ideia é ir descobrir, vou tratar. Vamos tratar, né? Com o Senhor. Essa é a ideia. Então, nós vamos lá, Lucas 18, de 9 a 14. Antes da leitura, eu vou orar. Então, feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Maravilhoso bom Deus, obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor, obrigado por teu amor, por teu carinho, obrigado por estarmos aqui na Academia da Alma. Estamos certos de que é o Senhor quem opera em nossos corações, é o Senhor quem produz mudanças, mas nós desejamos ser instrumentos em tuas mãos, participantes deste projeto do reino. Nós pedimos, Pai, desde a leitura do texto, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração e nos ajude, pois somos fracos, somos pecadores, falhamos tantas e tantas vezes. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a ouvir, a entender e a colocar em prática aquilo que o Senhor espera de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assim diz o texto, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Texto claro, direto, né? Não tem firula nenhuma aqui, fácil de entender. O texto tem 2 personagens e a nossa abordagem aqui será nisso, né? Você provavelmente já conhece esse texto, é um texto muito conhecido. Então nós vamos olhar tanto a figura do fariseu quanto do publicano e perceber quais são os detalhes, que sintomas cada um tem, como é que isso se aplica a nós. Então, Aline, a primeira pergunta é assim, sempre é muito curioso para mim perceber a intencionalidade de Jesus. Então, Jesus está propondo uma história, não é uma história real, não aconteceu, mas tinha toda a probabilidade de acontecer. E ele coloca 2 personagens. De um lado, um fariseu, um homem da lei, um homem crente, tecnicamente temente a Deus, e do outro, um homem que não é nada disso. É um homem que é cobrador de impostos, é um homem que trai o seu povo. E eu fico me perguntando assim, o que Jesus quer nos ensinar? Como é que você vê essa proposta de Jesus quando ele coloca 2 figuras tão contraditórias e, por sinal, a mais contraditória é o que faz o que é certo? Isso. Isso que é interessante, né? Quando a gente
Eu sempre falo que Jesus, né, ele é um mestre mesmo, ele tem uma didática muito interessante, né? Ele coloca bem claro, né, essas diferenças, né? Para quê? Para que a gente, quem está lendo a palavra de Deus, somos nós, os crentes, né, que estamos lendo com o intuito de entender, né, e praticar essa palavra. Então fica muito claro quando ele coloca uma pessoa que a gente olha e fala, aquela pessoa ali não é merecedor, aquele ali, né, não é tão capaz, não é um crente, e coloca um outro que é um crente, né, aquele servo perfeito, bom, né, que as pessoas... Porque é interessante o que o outro está te olhando, né? Às vezes, Jesus coloca ali uma pessoa que a gente olha e fala, esse era do povo de Deus. Estereótipo, né? O povo de Deus, ora, jejua, tá aqui tá falando, dá o dízimo. Então, você vê uma pessoa boa, perfeita, dentro de um contexto, e o outro você olha e diz, não, esse aqui não é legal, esse aqui, né, é um traidor. Então, ele utiliza essa figura para realmente colocar a gente em xeque, né, assim, a gente olhar e de forma tão clara, que assim, olha, peraí, eu sou esse cara aqui que estou na igreja, que estou dizimando, mas posso ter esse sentimento tão ruim, e esse que eu acho que não é tão bom, tem um sentimento melhor do que o meu. Então, eu acho que é a forma clara de Jesus se aproximar mesmo da nossa vida, né? Daquilo que eu olho e vejo assim. Às vezes, se eu estou olhando, né, uma pessoa e estou achando que aquela pessoa é perfeita, é boa, e, na verdade, dentro dela, né, existe várias questões que têm que ser trabalhadas. Então, eu acho que ele faz esse ensinamento prático e direto mesmo, né, para que a gente se coloque nessa posição de aonde que eu estou, né? Como que eu estou vendo? Qual é a minha posição dentro dessa leitura? A gente ainda não está entrando no texto, né? Nem minha intenção antecipar alguma coisa, mas achei muito pertinente a sua fala e me surgiu uma outra pergunta, que eu acho que já mais ou menos já foi alinhado por você. Entrando no tema de hoje, sobre os sintomas. Então, você entende que esse olhar, que a gente pode ter um olhar preconceituoso ele é pior do que eu, ou esse é o padrão certo, já é um sintoma de que a construção do nosso eu está errada? Sim. Tem alguma coisa desequilibrada aí que a gente precisa... Porque, na verdade, né, o texto, né, quando fala, né, assim, do fariseu, ele verbaliza, né, tipo assim, ele verbaliza. Tem gente que nem verbaliza, né, mas ele verbaliza. Só mentaliza. Só mentaliza. Porque, na verdade, é isso. Acho que quando a gente está falando aqui de vaidade, muitas das vezes a gente não verbaliza, né? Mas aqui no texto verbaliza para a gente entender que estava dentro do coração dele, né? Eu sou melhor do que o outro, eu sou isso, aquilo, outro. E aí a gente, né, olha para essas pessoas e acredita que realmente elas são boas, né? Então a gente esse nosso olhar, eu sempre penso que a gente tem um olhar já pecaminoso, né? A gente sempre olha de forma de pecado. Então, a gente tem que tempo trabalhar isso. Não exaltar certas coisas, né? Mas também não diminuir, né? Ter esse equilíbrio realmente na visão daquilo que você é e aquilo que o outro é para você, né? Entendi. Bem, entrando agora no texto, Jesus, na história, colocou que os dois homens subiam ao templo com o propósito de orar. Acho muito interessante que os dois homens, então, um publicano, ele era um cobrador de impostos, mas ele era um judeu. Então, ele era considerado um traidor justamente porque, por ser judeu, ele estava apoiando o Império Romano. E do outro lado, você tem um homem que é fariseu, um homem que é cumpridor da lei. Mas os dois estão cumprindo um ritual, ir à igreja para orar. E isso para mim é uma coisa tanto assustadora, e eu queria dar esse aspecto de susto mesmo. Duas pessoas estão fazendo uma disciplina espiritual com regularidade, certamente eles já faziam isso repetidas vezes, e eles não conseguem observar as motivações dos seus próprios corações.
No caso, o publicano até consegue, né? Mas o fariseu não consegue identificar a motivação do seu coração. Por que ele está fazendo aquilo? Ou seja, ele está fazendo uma manutenção de vaidade. Mas a minha questão é assim, por que isso acontece? Qual o diagnóstico disso? Isso é porque é cegueira espiritual, é imaturidade? Como é que a gente poderia nomear isso? É cegueira, imaturidade. E eu acho que... É um conjunto de coisas. eu acho que não posso falar assim, uma coisa, não. Eu acho que é um conjunto mesmo, é como se fosse, sabe, uma síndrome, né? Que não posso ter só um sintoma, tem que ter vários, e para se formar uma síndrome, né? Então, eu acho que é um conjunto mesmo. A pessoa é imatura, na palavra, eu falo imatura que às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho tanto tempo de igreja. Não, imatura mesmo, porque não lê a Bíblia como a gente sempre fala, né? A Bíblia não é para o outro, é para mim. Ele lê, mas não deixa que a Bíblia o leia. Isso, né? Ele sempre está lendo o outro, né? Ele está ensinando ao outro, né? Ele está falando para o outro, mas não está se transformando. Então, eu acho que isso é uma imaturidade, porque o tempo todo, né, a palavra fala para nós, diretamente, né? E essa imaturidade, com o tempo, ela vai se firmando até chegar a uma cegueira, né? Sim. Quando eu falo cegueira espiritual, eu acho que é um caso já muito... A pessoa já não sente nada, não vive nada. Isso aí. Já é apenas uma leitura, né? Ela vai porque tem que ir à igreja, então ela faz oração, então ela está falando um monte de bobagem, mas ela nem percebe que está falando bobagem, porque ela já perdeu o referencial bíblico, ela está orando. Porque, assim, talvez a gente pense agora assim, quando eu ouvi algum crente falar uma bobagem desse nível? Graças a Deus você não ouviu. Porque se você ouviu, né? Isso demonstra um nível de cegueira completa, né? Então, é importante a gente entender isso. Mas você acha que tem outra causa? Ou... aí, né, desse afastamento, né, da presença de Deus, né, do Espírito Santo, né, dentro, realmente, você buscando essa aproximação, né? Eu acho que isso vai fazendo um conjunto de atitudes que você percebe que realmente você começa a ficar frio, né? Dentro, realmente, insensível mesmo. A palavra de Deus, insensível às questões, né, da sociedade, então a gente vive, e você começa a perceber que realmente, assim, não existe mais aquela palavra tão sábia. É aquela palavra decorada, aquela palavra que você fala... Aquilo que a gente percebe, né? Que é nítido. A pessoa fala, você fala assim, poxa, mas ele não faz nada disso, né? Poxa, ele fala tão bem, uma oratória tão boa, prega oratória, qualquer... Mas não vive isso, não vejo esse fruto. Então, eu acho que esse afastamento de Deus, né, também... É o principal, né? Você começa a não ter mais esse relacionamento de intimidade com Deus. E aí você não consegue escutá-lo. Quanto mais longe, né? Você não consegue escutar. O alerta para nós aqui, fazendo uma pausa na nossa conversa, é que esse momento que a gente está vivendo aqui pode ser automático. Sim. Entendeu? Assim, aí você pensa, poxa, quantas academias da alma eu participei? Às vezes, a avaliação que alguns fazem assim, poxa, foi legal com a Aline, foi legal com o Andrei, foi legal com o Ismael, foi legal com o Lucas. Mas é só isso? É só sobre foi legal ou... Foi profundo? Eu fui transformada a partir daquela palavra, o Espírito Santo me tocou, ou eu só subi ao templo, fiz o meu ritual, voltei para casa. O alerta é como é assustador para mim, que a gente pode entrar num modo tão automático que a gente vai para a casa do Senhor, nem pensa por que está indo, a gente ora e fala coisas que nem imagina que está falando, mas a gente está fazendo tudo isso. E o exemplo de Jesus, para mim, não é um exemplo assim, do absurdo, porque a gente fala assim, não, estou exagerando. Não, Jesus não está exagerando. Não. Jesus está dizendo que isso pode acontecer. Isso aí. Isso que é assustador. Que é assustador, né? Isso pode acontecer. Bem, aí continuando o texto, no verso 11...
Está escrito que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. O que é isso? Orar de si para si. Eu tô falando para mim mesma, né? Na verdade, eu acho que ele não estava nem com a intenção de estar ali, né, assim, para Deus, né? Eu estou aqui, eu falo muito isso, né? Quando a gente chega na igreja, a gente tinha que pensar assim, cara, eu estou pisando numa terra santa. A igreja é aqui que Deus vai se revelar para mim profundamente nesse momento, nesse domingo. Tem gente que entra, né, sem essa preocupação, né? Senta no banco, escuta uma pregação então eu acho que é mais ou menos isso. Tá, vai, né? Ele estava ali numa oração, mas simplesmente até mesmo para falar para o outro, tipo assim, tá me escutando? Eu sou melhor do que você, hein? Né? E na verdade ele não estava com a intenção de realmente se encontrar com Deus, se relacionar com Deus. Sabe uma leitura que eu faço também desse orar para si? Concordo com você. Mas o orar de si para si também me pensa assim, se ele não vai à igreja, alguém pergunta. Se ele não vai à igreja, ele é um desviado, ele não deixou. Eu estou ali só para... se ele tem que ir 3 vezes e ele vai uma, o pessoal vai dizer assim, mas esse fariseu aí tá com pouco rigor. Então, ele vai de verdade não por Deus, mas porque ele tem uma imagem... Para cumprir, né? Como se fosse uma meta. Ele tem uma meta, mas assim, ele está muito preocupado com o que vão falar dele. Sim. Porque se ele não vai, ele vai ser cobrado, né? Sim. É como o crente vai ter mais valor, né? Muito valor, vamos dizer assim. Porque né? o farisaísmo era conhecido pelo seu rigor. Sim. Então, que fariseu é esse que vai mais ou menos, que faz mais ou menos, que não faz oração em pé, que não dá um dízimo alto, que não é reconhecido por obras não sei o quê, de esmola, de caridade. Então, ele está muito preocupado com a imagem do outro. Só a gente pensar no nosso tempo, quando um crente falta o culto e alguém vai até ele assim, eu senti sua falta. Como é que a pessoa do outro lado se sente? Em geral, ela não se sente, sentiram a minha falta, eu sou uma pessoa importante. Fui cobrada. Porque cobrada tem a ver com a imagem. Caramba, eu faltei uma vez, poxa, eu já vim 300 vezes. Não entende, né? Não tá entendendo. Poxa, não está entendendo que meu pai está doente, minha mãe está doente, eu tive bebê, não sei o quê, qualquer coisa, desculpa que tiver. Porque a gente sempre entende com essa questão. Então, de verdade, eu acho que ele não ora para Deus. Eu acho que ele tem que fazer uma oração, e aí Jesus está externalizando a oração que ele está fazendo, né? Eu acho que ele tem que fazer uma oração porque todo mundo espera que ele faça uma oração. É aquela coisa que escandalizaria, né? Imagine que a gente recebe um pastor, não eu. E o pastor diz assim, não leio a Bíblia, não oro. Isso. Como assim? Isso é um fariseu que não faz isso, é um absurdo. Então ele precisa manter todo o ritual. Ele não tem nada para dizer para Deus, ele não tem buscado a Deus. Por isso que o texto nem fala de ele ler a palavra, é de orar. Porque é uma coisa que ele produz dele mesmo, para ele mesmo, e está tudo certo. Mas como é assustador, né? Que a gente pode, por vaidade, então outro sintoma. Você vai para a igreja por quê? Para não ser... para ser visto, né? Para ser visto das pessoas. Eu falo com todo mundo para as pessoas perceberem que eu fui. Para ser bem visto. Eu estou querendo ser eleito aí, pastor, então eu quero que as pessoas gostem de mim. Ou diácono, presbítero, ou qualquer outra coisa, né? As pessoas votam em mim. Você não fala isso, mas... Tem que estar em evidência, né? Tem que estar em evidência para as pessoas perceberem. Claro que quem vai julgar a sua motivação é Deus, mas você conhece a motivação que você vai. Outro erro que eu acho infantil que as pessoas cometem se eu descobrir que eu estou indo para a igreja pela motivação errada, então eu não vou. É pelo contrário. Eu preciso ir para me consertar. Eu preciso ir para consertar, né? Isso, tipo assim, eu tirei uma nota ruim, então não vou fazer mais a prova. Porque aí eu acho que entra o publicano. Que eu nem merecia estar aqui. Isso aí, eu vou embora. Eu nem merecia estar aqui, mas eu vim porque eu sei que o Senhor é o único que pode me consertar.
Então, se você percebe que a motivação está errada, que é um sintoma, você deve tratar. O fariseu é o exemplo da vaidade, né? A oração dele é uma oração que eu não teria nem coragem nem de piada, nem de fazer piada. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele não é só diferente, ele é melhor que todo mundo. Ele é o último biscoito do pacote, né? É, the best. Os homens são roubadores, injustos, adúlteras. E aí ele sai da esfera do todo mundo e aponta para o que está do lado. Eu não sou ainda nem como esse publicano. Eu jejuo, dou o dízimo, né? E aí ele termina. Eu fico pensando, a gente usa umas palavras dessa. Claro que isso aqui, Jesus realmente colocou o fariseu de forma a gente perceber que ele é vaidoso. E será que a gente não percebe as nossas próprias palavras? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Assim. Por que isso acontece? Por que a gente não consegue ouvir o que está falando? Porque se a gente ouvisse... Puxa, eu falei tanta bobagem hoje, né? Mas a gente fala e a gente não consegue ouvir, a gente até acha que falou coisa boa. Por que isso acontece ali? Na verdade, assim, antes do porquê. Isso acontece com todo mundo, é um problema só do fariseu. Falar coisas e não escuta o que está falando. Não, eu acho que acontece sim. É um problema da humanidade. Eu acho que isso... mas não acho que que todo mundo não perceba, não. Eu acho que tem gente que realmente não percebe. E, assim, eu não consigo entender. Eu sempre falo isso. Um dia eu estava no BG e eu falei, gente, eu não consigo entender... né, sobre certas posturas de crente, tipo uma mentira, sabe? Né? Tipo assim, essa vaidade. Eu não consigo entender um crente continuar a ser isso. Eu entendo que a gente vai Ele pode até cometer o pecado. Isso, mas eu vou sendo transformado porque o tempo todo eu estou escutando pregações, o tempo todo eu estou escutando louvores, eu estou escutando, né? E são coisas que falam diretamente para mim. E aí eu falei assim, gente, eu não consigo entender, crentes que continuam numa prática errada, que sabe que é impossível não saber que é errada, né? E não percebe. Mas eu acho que nesse ponto a vaidade é uma coisa mais sutil, porque a gente está, na verdade, né, que eu entendo, a vaidade faz a gente sentar no trono, que é o trono de Deus, mas a gente não percebe, porque eu venho com aquela capa do pecado, né, que o pecado faz, né, esconde, e eu digo, não, mas foi só um elogio, né? Não, eu faço isso, mas eu não estou falando isso para te magoar. Eu só estou falando porque eu faço. E aí vai aquela, na verdade, escondendo o sentimento que está dentro do meu coração. Então eu falo uma coisa, mas eu digo, não, mas eu não... Eu falei só para né, colocar um ponto apenas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa questão de realmente a gente, o tempo todo, eu sempre falo isso, eu acho que a palavra de Deus é uma autoanálise. Eu sempre falo e repito isso, porque assim, é assim que eu vivo. Eu sempre questiono, será que aquilo que eu falei tem alguma intenção? Puxa, será que eu poderia não ter falado aquilo ou sentido aquilo? Porque é dessa maneira que a gente vai perceber nossos pecados, né? E se a gente não fizer isso, a gente vai cair nesse erro que as pessoas falam, eu nem percebo. Porque não percebe mesmo, porque não se autoavalia. Porque, você imagina, você acha que se esse fariseu soubesse, né, o quanto ele estava sendo, né, vamos dizer assim, não tinha aprovação de Deus, você acha que ele faria com a intenção? Eu vou falar isso porque eu sei que você não vai me aprovar, mas eu vou falar. A gente não tem essa postura. A gente tem a postura assim, Senhor, né? Uma piedade falsa. Isso, uma piedade falsa. E eu acho que isso a gente tem que o tempo todo realmente se avaliar e ver qual é
o meu sentimento, né, aquilo que está dentro de mim, que é verdadeiro. Eu posso estar demonstrando 1000 coisas para as pessoas, mas o que está realmente dentro de mim. E isso eu preciso fazer todo dia. Porque senão realmente eu vou ter uma vaidade e que nem percebo. Eu tenho um exemplo, que eu tenho uma amiga e ela falando, né, de crente também, né? Aí ela falando sobre, Deus é maravilhoso, Deus me ama mesmo, tá? E aí ela falou uma coisa que eu falei assim, caramba, me impactou, né, no sentido como ela falou. E ela falou assim, olha, eu não tinha nada, né, sempre tive dificuldade e tal, mas eu recebi a palavra de Deus e Deus falou assim, Ele foi me dando, me deu filho, me deu carro, me deu casa, me deu isso. E aí um dia eu fui numa igreja e ela foi dirigindo. E chegou na igreja, uma amiga dela, né, chegou e falou assim, você quer carona? Aí eu falei assim, aí eu olhei assim e falei assim, eu não preciso mais de carona, eu tenho o meu carro. Aí vaidade. Você está entendendo que é vaidade? Mas ela falou primeiro que foi bênção de Deus, porque Deus me deu filho, me deu casa, me deu carro. Se precisar de carona fosse um... Mas você está entendendo que ela primeiro justificou como fosse demais, bênção de Deus. E quando a amiga falou, você quer carona? E ela falou assim, aí eu falei, eu não preciso, que eu tenho um carro, louvado seja Deus. Eu falei, não, peraí. Aí eu falei assim, poxa, mas tem certeza que você se sente assim? Eu não me sentiria feliz porque eu tenho assim, porque Deus me deu um carro. Mas você entende que é dessa maneira que a pessoa vê Deus, Ele me deu aquilo, então daquilo eu começo a ter uma vaidade e que eu não percebo. Você falando aí, tem pelo menos 2 sintomas que eu identifiquei que eu acho que a gente precisa ser muito atento. Primeiro é o meu autoelogio, né? Se eu sou uma pessoa que eu falo muito de mim e falo coisas boas, eu que fiz essa parede, caramba, você viu aquele trabalho que eu fiz ali na coluna? Só eu que faço. Só eu que sei fazer. Esse autoelogio. Então, se você é uma pessoa que, de alguma forma, como um fariseu, se autoelogia, precisa correr urgentemente para tratar isso, porque isso para mim, é um nível avançado da vaidade. Essa necessidade do autoelogio. Eu não lembro, né, e não consigo acessar agora, porque é o meu celular que está transmitindo a Academia da Alma. Tem um texto bíblico que fala que seja o outro a te elogiar, né? Que seja o outro que fale bem de ti, não você mesmo. Então, a gente precisa sempre cuidar disso. A outra questão, além do autoelogio, é a necessidade do elogio. Eu não falei, eu estou me contendo. Eu acho até que é um nível anterior. Estou me contendo, mas eu faço de tudo para a Aline falar sobre alguma coisa. Então, eu menciono assim, caramba, e aquela Academia da Alma? Tu gostou do roteiro? Gostou? Quem escreveu o roteiro foi eu. Gostou do roteiro? Gostei. Poxa, roteiro excelente. Bom, né? Caramba. Pô, pastor, o senhor faz umas perguntas muito legais e tal. Caramba. Então, quando eu não faço autoelogio, quando eu busco isso, né? Isso aí. Porque eu estou num nível que eu recrimino fazer o autoelogio, eu sou contra o autoelogio, mas eu busco isso de outra forma. Então, você tem alguns sintomas que estão aqui claros no fariseu e que a gente precisa passar o olho na nossa vida e pensar se a gente tem. Sem contar, quando a gente pega as coisas de Deus, o exemplo que você deu foi muito bom, e distorce. Então, um exemplo. Caramba, Aline, muito legal hoje a Academia da Alma. Seu coração encheu de vaidade. Mas, para crescer em vaidade, você diz assim, toda honra seja dada ao Senhor. Mas lá dentro... lá dentro tá assim, ó. Eu sabia que eu ia capaz. Eu sabia que eu ia arrebentar. Isso aí. Foi bom, foi melhor desse ano. É isso mesmo. Só não falo, não externalizo. Deixa eu ver quantas curtidas, né, assim? Isso. Nossa. Como é que a gente evidencia isso? Nas curtidas, nos compartilhamentos, em comentários que você recebeu. Então, a gente tem muito disso
Por que a gente está falando isso, irmão? Porque são sintomas que existem nas pessoas, mas a gente não está falando isso para você começar a chegar na igreja e dizer assim, fulano é assim, hein? O pastor está falando, fulano é assim. Não, é para você pegar um espelho e olhar, pô, eu faço isso, eu faço isso. Isso mesmo. Então, eu sempre trabalho lá em casa. Às vezes as crianças fazem alguma coisa, o Guilherme toca, pergunta, pai, o que o senhor achou? Eu não tenho que achar nada, meu filho. Não, foi legal. Você deu o seu melhor? Você fez para quem? Não, fiz para o Senhor. Então pergunta para ele, ó, o que ele achou, assim. Mas eu estou tentando mostrar para ele, assim, porque seria muito fácil para mim. Foi muito bom, meu filho. Caramba, cada dia. Tá no nível profissional já. Ele não vai nem estudar mais. Não vai nem orar mais para tocar, entende? Então a gente pode criar um monstro a partir disso. E o monstro não é o outro, não. Somos nós mesmos. A gente precisa de muito cuidado com isso. E aí vem a oração do publicano, segundo personagem que a gente precisa olhar. E o publicano fica em pé, de longe, nem levantava os olhos ao céu, batia no peito e dizia, sê propício a mim, pecador. Uma das coisas, assim, eu vou nomear aqui, nem sei se é o sentimento certo, mas parece que esse publicano, ele tem vergonha. Ele tem vergonha dos erros, ele tem vergonha do que ele se tornou, ele tem vergonha. A gente pode dizer que, nesse sentido, a vergonha é um sintoma de alguém que está tentando combater a vaidade? Ou qual outro sintoma positivo a gente poderia destacar como essa pessoa aqui está na luta? Mas acho que começar pela vergonha, por tentar o tempo todo, né, assim, mudar a direção daquilo, como você Confissão. falou. Realmente perceber, né, se eu mesmo, né, quero muito elogio, então eu vou deixar, eu vou parar com isso. Porque eu acho que a gente precisa mudar a nossa direção. Não dá para apenas identificar, ficar com uma vergonhazinha, mas na verdade não mudar, não ir em direção ao que é certo, que é mudança. Porque o que a gente vê é que as pessoas escutam e não mudam. Mas não mudam por quê? Porque não dão passo para realmente mudar. E a mudança tem que ser realmente aquilo assim, não vou mais fazer, não vou mais, né, querer isso. E com a vaidade é a mesma coisa. Eu preciso realmente mudar. Então, mudar o meu ouvido, aquilo que eu quero escutar, né? Eu quero muito elogio. Não, Senhor. Não que eu não quero crítica, né? Que às vezes, então você quer... Não é isso. É que quando vem o elogio, que bata no meu coração de forma realmente... A glorificar a Deus. A glorificar. Que eu realmente entenda que todo aquele elogio é porque Deus me deu aquela habilidade ou me fez fazer aquilo, porque eu não consigo fazer nada de bom se eu não estiver com Cristo Jesus. Então, eu preciso realmente dar a Deus toda a honra e glória. Aquilo que eu falei, não sentar no trono dele, e se deixar realmente o trono para esse meu Deus. Então, eu preciso o tempo todo buscar realmente a mudança de atitudes. Eu não posso apenas escutar, eu sou vaidoso, ou eu acho uma coisa também muito mais fácil da gente fazer é falar, eu não sou vaidosa, né? Então é muito mais fácil eu negar e ficar nessa negação o tempo todo, mas aquilo que entra no meu ouvido, eu fico feliz, eu quero aquele tapinha nas costas, eu preciso, acho que você passa muito por isso, tipo, né? Se não elogiar o fulano ficou chateadinho, não é isso? Se você não perceber que, tipo assim, nossa, isso aqui tá assim perfeito, se você não elogiar, fulano fica chateado, né? E às vezes, assim, você percebe que tem pessoas que o tempo todo você precisa estar dando aquele tapinha nas costas para que ele se sinta bem. E você percebe o quanto ele fica chateado quando você não faz. E aí ele não entende que você não está fazendo, não é porque não gosta dele, é porque você sabe que ele tá nesse modo de vaidade, né? Que é para ensinamento, para que ele se controle. Mas, assim, a gente precisa realmente mudar a nossa direção e perceber aquilo que a gente está fazendo errado. Através das pessoas que vão falar,
Se tem coragem, fulano, se está querendo muito elogio, né? Ou eu mesmo começar a perceber o quanto eu sou vaidosa, o quanto eu tenho que me desviar de certas coisas. Porque é como você falou, né? Assim, não há problema do outro falar bem de mim, falar da chuva, porque é isso que a gente está aqui para fazer, né? O que vier nas nossas mãos, não é isso? Abençoar o outro. Abençoar, né? Fazer o nosso melhor. Então, eu tenho que ser realmente uma ótima funcionária, eu tenho que realmente trabalhar da melhor forma possível, eu tenho que realmente... Mas a diferença é aquilo que está no meu coração, aquilo que eu acho que realmente eu entrego a Deus ou eu entrego para mim mesma, né? Como vaidade. Então, assim como existem sintomas que vão denunciar que eu sou vaidoso, também existem sintomas de que eu estou no combate. Então, se eu sinto vergonha, se eu estou confessando, se eu estou arrependido, se a minha oração é uma oração que busca vasculhar as coisas do coração, como publicano, né? Coisas bem bacanas falamos aqui. Mas, por último, para a gente encerrar, o texto termina dizendo que quem desceu para casa justificado foi o publicano e não o fariseu. E eu fiquei pensando, né? A vaidade pode bloquear a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que na verdade Deus não... Ali, como está falando, né? Estava falando para ele mesmo. Então, na verdade, não era um relacionamento com Deus. Nem bloqueou, nem recebeu. Nem recebeu. A vaidade impede que a gente receba qualquer bênção da parte de Deus. Sim. E Jesus foi muito direto com isso, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. O último, isso aí. Quem quiser, quando você entrar num lugar, procure as últimas cadeiras. Então, Jesus falou muito sobre isso. E o tempo todo, você vê lá na luta dos discípulos, quem vai sentar à direita e à esquerda. Então, é para mostrar que nós, naturalmente, lutamos pela vaidade, nós lutamos pela posição, nós lutamos pelo reconhecimento, pelo status. Isso aí. Então, é uma luta de verdade muito cruel e que faz muito mal para a nossa vida com Deus. E quem é vaidoso não é abençoado por Deus, não é mesmo, porque não consegue se relacionar. Bem, eu vou fazer um resuminho aqui, se você quiser fazer um resuminho depois. Hoje falamos sobre sintomas da vaidade olhando para o fariseu e para o publicano. Olhando mais para o fariseu, né? O publicano é o exemplo de não vaidade. Então, a gente percebeu que existem sintomas na fala, na postura, como isso influencia a nossa oração, o nosso dia a dia na casa do Senhor. Então, o tratamento para a vaidade está na figura do publicano, está no quem a gente deve ser. Reconhecimento de humildade, Deus é santo, eu não posso brincar com isso, eu não posso tornar a vaidade uma brincadeira, não, é algo santo, sério. Deus tem todo o poder para me matar, inclusive, por isso a oração do publicano é ser propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, é nesse sentido. Então, nós falamos sobre alguns sintomas. Se você identifica meio sintoma, cuide. Porque a vaidade é como um fermento. Ela precisa só de um pouquinho de massa e ela leveda a massa todinha. Então, corte a vaidade pela raiz. Não atraia para si nenhuma glória. Não atraia, porque qualquer glória é roubar a glória de Deus. Né? O A.W. Tozer até fala o seguinte: se nós agimos como vendedores e pegamos 1% de comissão da glória de Deus, nós roubamos a glória de Deus. Então, não interessa se você pegou 0,0001 ou 99. A gente roubou. Isso aí. Mais alguma coisa a comentar? Não, perfeito. Muito bem. Bom conversar, sempre bom conversar com a Aline. Sabedoria. Né? Bom estar com você aqui também nessa Academia da Alma. Aline, ora para nós, para encerrarmos? Claro. Grandioso Deus, bendito Pai, te louvamos por estarmos aqui, Senhor. Tão esclarecedor, Senhor, esse estudo, como todos os estudos que nós temos na nossa igreja, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de
olharmos para nós mesmos e entendermos que precisamos de Ti, Senhor, para abrir nossos corações, a nossa mente, a nossa alma e reconhecermos, meu Pai, que somos sim vaidosos, meu Pai, mas precisamos de Ti, Senhor, para lutar, Senhor, contra esse sentimento. Precisamos, meu Pai, de Ti para que a gente perceba, que a gente não venha negar, Senhor, esse sentimento em nossas vidas, que a gente possa trabalhar sim, para que o Seu povo, meu Pai, possa brilhar, Senhor, a Sua glória. Porque Tu, Senhor, é o nosso Deus. Tu, Senhor, merece toda a honra e glória. Nós somos, meu Pai, felizes contigo. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado por sermos povo, meu Pai, escolhido por Ti. Que possamos, meu Pai, estar nesse mundo fazendo toda a diferença. Então, nos transforme e que possamos, meu Pai, brilhar, Senhor, a Tua luz. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Então, até a próxima Academia da Alma. Tchau, até a próxima.